passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Nós buscamos o bem, buscamos a felicidade. Mas isto sendo uma preocupação de cada um, parece que a gente se engana de método para procurar a felicidade, para procurar a vida boa. Porque em vez de procurar aquilo que tem que ajudar a gente a alcançar a vida boa, a gente se engana e procura aquilo que nos conduz para a nossa desgraça, para a nossa morte mesmo. Isto acontece na vida de muita gente, porque focalizamos os nossos esforços para aquele que não pode nos ajudar a conseguir ou a alcançar a felicidade. Então, por causa disso, esse evangelho que nós acabamos de escutar nos convida a poder saber escolher, a fazer uma boa escolha, a saber distinguir o essencial do acessório. Porque a gente se engana pensando que nós escolhemos o acessório, pensando que é isso que vai nos ajudar a poder alcançar a felicidade. E a gente se engana. E qual é esse essencial que o evangelho de hoje nos indica? O evangelho de hoje nos indica que o essencial, acho que pode se resumir em uma só palavra: o reino de Deus. Procurar o reino de Deus. Porque no lugar no evangelho, Jesus nos diz de procurar em primeiro lugar, antes de tudo, o reino de Deus e sua justiça. E todo o resto nos será acrescentado. Mas a gente, muitas vezes, a gente esquece isso. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus. E no evangelho de hoje, esse reino de Deus foi identificado a pérola preciosa, o tesouro escondido. Aqui, quando nós escutamos falar de uma coisa preciosa é uma coisa procurada por todo mundo. Todo mundo quer alcançar essa coisa, porque é muito preciosa e que tem um preço muito grande. E cada um gostaria de alcançá-la. Pode gastar tudo aquilo que ele tem como energia, tudo aquilo que ele tem como riqueza para poder alcançar aquela coisa preciosa. E não é fácil de alcançar uma coisa preciosa. O ouro é precioso, a prata é preciosa. Para poder encontrá-los, é preciso ter uma grande determinação. Você esquece tudo para poder alcançar isso. É assim mesmo o reino de Deus. Aquela pérola preciosa que nos falou o evangelho de hoje. E então, a preciosidade do reino de Deus significa que todos os outros bens, as riquezas, o poder ou outra coisa, todos eles perdem o seu valor diante do reino de Deus. A riqueza não tem mais importância, porque o reino de Deus é mais importante do que a riqueza. O reino de Deus fica mais importante do que o poder. O reino de Deus fica mais importante do que mesmo essa nossa vida. Isto é a preciosidade do reino de Deus, no qual devemos focalizar os nossos esforços. Só que os outros bens têm sentido quando eles têm que nos ajudar a ir à procura dessa coisa preciosa que é o reino de Deus. O dinheiro pode ter a sua importância quando
ele sustente os nossos esforços, quando nós estamos à procura dessa preciosidade do reino de Deus. Outra coisa que tem a sua importância, quando ele nos ajuda a poder caminhar para a busca desse reino de Deus. E então, irmãos e irmãs, nisso eu acho que toda a nossa vida deve se tornar uma busca perpétua dessa pérola preciosa, desse tesouro escondido que é o reino de Deus. É tudo aquilo que a gente fizer, é tudo que a gente dizer, devemos estar procurando essa pérola preciosa que é o reino de Deus. Mas quando você tem que procurar alguma coisa, ou procurar uma casa, não sei, um lugar, você tem que ter o caminho que tem que conduzir você até esse lugar. Estamos à procura do reino de Deus. Mas para onde nós temos que passar para encontrar esse reino? Qual é o método que a gente tem que utilizar para alcançar ou para encontrar essa pérola preciosa, esse tesouro escondido? Acho que perante esta questão não temos que procurar muito longe. O método ou o caminho se chama o amor. O amor que sempre Jesus nos repete várias vezes. Amar verdadeiramente. Porque, como disse São Francisco de Assis, ele diz que no último dia nós seremos julgados segundo a lei do amor. Deus não vai nos perguntar muitas coisas no tribunal final. Não vai fazer muitas perguntas. Ele não vai me perguntar se eu rezei quantas missas, se eu batizei quantas pessoas, se eu rezei quantos terços. Mas a única pergunta que ele vai me fazer: Roger, será que você amou? Eu vou dizer sim, eu amei. Do qual jeito eu amei? Isto é o mais importante, irmãos e irmãs. Nós seremos julgados segundo a lei do amor. Porque o amor é o único método, o amor é o único caminho que nós temos que seguir para encontrar, para achar esse tesouro escondido. Na primeira leitura, nós escutamos que Moisés foi ao encontro de Deus. E ele passou muito tempo à presença de Deus. Saindo de lá, ele estava trazendo os 10 mandamentos que guiam a nossa vida cristã. E esses mandamentos que o próprio Jesus resumiu é o mandamento do amor, o amor a Deus e ao próximo. Se nós vivemos esse mandamento, seremos salvos. Encontraremos o tesouro escondido, a pérola preciosa. Então, irmãos e irmãs, nós vamos pedir que o Senhor, Ele mesmo nos ajude, que Ele nos conceda a graça de fazer da nossa vida uma procura perpétua dessa pérola preciosa, uma busca perpétua do reino de Deus, que é o reino da justiça, o reino de paz e o reino de amor. Diocese em Evangelização.